Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para mais uma meditação na palavra de Deus e nesta oportunidade ler no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 8, dos versículos 51 a 58. Assim está escrito: em verdade vos digo que, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Disseram-lhe, pois, os judeus: agora conhecemos que tens demônio. Morreu Abraão e os profetas. E tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte. És tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? E também os profetas morreram? Quem te fazes tu ser? Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Deus. E vós não o conheceis, mas eu conheço-o. E se disser que o não conheço, serei mentiroso, como vós. Mas conheço-o e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia e viu e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos, e viste Abraão? Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Esse é o texto que vamos meditar esta noite, dentro desta questão de Jesus com os judeus e a defesa que eles faziam de Abraão, e quando Jesus se mostra superior a Abraão. Então, dentro dos versículos que li, apresentar esta noite que Jesus é maior. Jesus é maior. Então, o texto que acabei de ler relata-nos quando, numa determinada ocasião, Jesus falando aos judeus que aproximavam-se dele, que se eles conhecessem a verdade, eles seriam libertos pela verdade, porque a verdade liberta. E eles então começaram ali a questionar a Jesus, e dizendo: olha, nós nunca fomos escravos, nós somos descendência de Abraão, nós somos livres. Como que, por ser descendência de Abraão, nós temos direito às promessas de Deus feitas a Abraão. Então, não somos escravos, nós somos livres. E quando eles começaram a dizer isso, Jesus diz que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. O servo não fica para sempre em casa, mas o filho fica. E tornou a dizer: se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então Jesus começou a dizer: bem sei que sois descendência de Abraão. Contudo, vocês, defendendo-se como sendo descendência de Abraão, vocês terem o intento de querer matar a mim, porque a minha palavra não entra dentro de vocês. Eu falo do que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que viste junto de vosso pai. Aí eles então disseram: nosso pai é Abraão. Então Jesus disse: se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me. Abraão não fez isso. Então Jesus, colocando tudo no devido lugar, mostrando a eles que eles, embora arvorando-se
em dizer, de peito empolado, que eles eram descendência de Abraão, que Abraão era o pai deles, mas que estavam sendo dominados pela escravidão, pelo príncipe das trevas, com o desejo de cometer um assassinato, porque as palavras que Jesus falava não encontrou lugar para entrar no coração deles, e eles ficaram então com isto, com aquela sede de tirar Jesus da frente deles. Jesus disse: se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam as obras de Abraão. Agora, querer matar a mim, Abraão nunca fez isto. Então eles sempre foram confrontados e disseram: vocês fazem a obra de vosso pai. Né? E foi aí que Jesus disse que aqueles que usavam da mentira, do engano, do assassinato, dessas coisas, eles tinham como pai o diabo, que é o pai da mentira, que nunca se firmou na verdade, diferente de Abraão, que servia a Deus. Bom, isto foi passando, e Jesus disse: quem é de Deus escuta as palavras de Deus, por isso vós não a escutais, porque não sois de Deus. E foi seguindo. No texto que li, Jesus diz o seguinte: em verdade te digo que, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. E eles pegaram esta palavra de Jesus ao pé da letra. E disseram: como? Agora temos a plena certeza de que tens demônio. Porque está dizendo que, se alguém guardar a minha palavra, não morre. Abraão, nosso pai, morreu. Os profetas morreram. E tu dizes: quem guardar a minha palavra não morre? Como quem diz? As coisas não estão se encaixando. Mas eles estavam fazendo a aplicação totalmente errada do que Jesus estava dizendo. Então, Jesus disse a ele o seguinte: olha, se eu glorificar a mim mesmo, a minha glória não é nada. Mas quem me glorifica é o Pai. É o Pai que me glorifica. O qual dizeis que é vosso Deus. E vós não conheceis. Eles falavam sobre Deus, mas Jesus disse: vocês não conhecem a Deus. Eu conheço e sei quem ele é. E foi dito. E Jesus disse: olha, Abraão, aquele que vocês dizem que é pai de vocês, no tempo dele, ele viu o meu dia, ele exultou por vê-lo, ele se alegrou, ele ficou satisfeito, ficou feliz por ver o meu dia, através da visão das promessas que Deus tinha feito a Abraão. Ele anteviu a promessa que Deus estava fazendo, e no cumprimento desta promessa estava lá Jesus. E eles então ficaram cada vez mais confusos. Disseram: ora, tu não tens ainda 50 anos e diz que viu Abraão? Faz séculos que Abraão morreu, e agora o senhor vem aqui e diz que viu Abraão. Como? Se não tem nem 50 anos. Pois bem. Mas Jesus, então, volta-se para ele e agora dá o veredito. Ele diz o seguinte: disse-lhes Jesus: em verdade vos digo que, antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus não disse: eu era, eu serei, ou passei a ser a partir desse momento. Ele disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Quer dizer que Jesus já existia muito antes de Abraão nascer, e Jesus continua a existir muito depois de Abraão morrer. Embora que fisicamente, humanamente, ele veio na plenitude dos tempos, naquela ocasião em que ele estava com aqueles judeus, foi o tempo que Deus abriu na plenitude dos tempos para a encarnação de Jesus, conforme já falamos anteriormente,
para ele tornar-se homem, habitar entre nós e realizar a obra de Deus de redenção, de libertação para a humanidade. E quando eles estavam conversando com Jesus, eles estavam com o entendimento, o raciocínio nas coisas humanas e terrenas. E Jesus estava falando das coisas eternas e permanentes, duradouras, que não se desfiguram com o passar do tempo. E quando eles se dizem descendência de Abraão, era para não se levar o assunto distante. Pois bem, vocês são filhos de Abraão, muito bem. Então vocês têm um bom pai. Mas Jesus não. Jesus disse, vocês são filhos de Abraão? Mas Abraão nunca fez o que vocês estão querendo fazer. Abraão foi muito diferente de vocês. E quando chega aqui, ele diz, antes que Abraão existisse, eu sou. Então, Jesus é maior do que Abraão. Muito maior do que Abraão. Então, veja que Abraão, para os judeus, para o muçulmano, para os cristãos, Abraão é uma figura de destaque, porque de Abraão surgiu essas descendências. O judeu, os árabes, que são os muçulmanos, né? O judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Nesses três, Abraão é chamado de pai dos que creem. Pai dos judeus, pai dos islâmicos, pai dos cristãos. Então, é o nome que está nessas três grandes religiões ao longo do mundo. Mas, embora tendo este valor, tendo esse destaque, tendo essa veneração por estas pessoas, por Abraão, Jesus é maior do que Abraão. Porque Abraão morreu, Abraão foi sepultado e Jesus continua vivo para todo sempre. Então, em primeiro lugar, sobre o que decidimos dizer que Jesus é maior que. Então, neste primeiro ponto, encontramos aqui que Jesus é maior que Abraão. Com toda a história de vida, com toda a história de fé que Abraão tem, Jesus continua sendo maior que Abraão. Antes de Abraão, durante Abraão, depois de Abraão, Jesus continua sendo maior. Um segundo exemplo, ainda agora, para os samaritanos, quando Jesus estava conversando com a mulher samaritana, lá junto à fonte que Jacó havia cavado, havia construído e havia dali jorrado água, e aquela fonte ficou como herança para a sua descendência. E nesta oportunidade, lá por onde Jesus estava, na cidade de Sicar, por onde ele estava passando, tinha ali a fonte de Jacó, que na época de Jesus humanizado, já fazia quase 1.500 a 1.600 anos que aquela fonte estava ali e nunca se secou, sempre estava jorrando. Tanto é que a mulher ia tirar água lá no poço de Jacó. Lá no capítulo 4 do Evangelho de João, do versículo 12, é que está esta palavra. Está escrito assim: És tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? Então, ela estava dizendo aqui que Jacó era o maior, era um grande homem, foi um grande homem, porque ele fez isto. E o que ele fez estava perdurando pelos séculos. E Jesus também disse que quem bebesse daquela água tornaria a ter sede. Mas quem bebesse da água que ele estava disposto a oferecer, nunca mais teria sede e nunca mais precisaria vir
à fonte, ao poço de Jacó. Então Jesus é maior que Jacó. Apesar do poço, apesar da história, apesar do que as pessoas falam sobre Jacó, Jesus é maior do que Jacó. Passaram-se os tempos, o povo de Abraão foi levado para, depois de Abraão, Isaque e Jacó, com a ida de José para o Egito e a fome na terra de Canaã, eles foram então levados para o Egito, e lá no Egito, no tempo estabelecido por Deus, ele levantou lá um libertador, que foi Moisés. Moisés foi o libertador. Moisés, o legislador. Moisés, o grande homem do judaísmo. Porque toda a lei foi dada por Deus a Moisés, e ele a escreveu, os 5 livros, o Pentateuco, e todas as leis em toda a face da terra, elas se fundamentam nas leis do Pentateuco. Então, observar, eles extraem dali alguns conceitos e criam-se as leis para o seu povo, para as nações. Mas o Senhor Jesus, o escritor aos Hebreus, falando lá na Epístola aos Hebreus, que ele diz que Moisés, como servo, foi fiel em toda a casa de Deus. Mas Moisés era servo. E ele diz lá, mas o filho, o servo não fica para sempre em casa, mas o filho fica para sempre em casa. Significa que o filho é maior do que o servo. O filho ali que está se referindo é a pessoa de Jesus. Então, Jesus é maior do que Moisés. Então, veja como, comparando-se as coisas, estes homens tiveram o seu tempo, o seu lugar na história, a sua grandeza pelos feitos que realizaram pela permissão de Deus, mas acima deles tem o maioral. E este maior acima deles é Jesus. E lá na frente nós vamos observar em que lugar Deus colocou o seu filho Jesus. Então ele é maior que Moisés. Veio Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem que conseguiu unir o povo e ter um momento de um reino pacífico, com um crescimento esplendoroso. Davi é aquele homem que é honrado, é respeitado nos lugares, e o nome de Davi sempre está em destaque. Davi, o grande rei. Davi, o nosso rei. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Mas Jesus é maior do que Davi. Porque Davi chama Cristo de Senhor. Ora, se ele chama Cristo de Senhor, o Senhor é maior que o servo. Então Davi, servo de Deus. Jesus, o Senhor. Então Jesus é maior do que Davi. Por maiores grandezas, riquezas e amigos que Davi tivesse, Jesus é maior. Depois de Davi veio Salomão. E a Salomão, quando ele fez aquela oração diante de Deus para que desse sabedoria para conduzir aquele povo, Deus deu a ele a sabedoria, a qual nem um homem antes nem depois dele haveria de ter. Deu a ele também riquezas em ouro, em prata, em tudo o que pudesse se imaginar. E Salomão tornou-se o homem mais sábio da face da terra. E quando Lucas escreve lá no capítulo de número 11, no versículo 31, fazendo referência àquela mulher, aquela rainha, a rainha de Sabá, que ela foi a rainha do sul, que ela foi visitar a Salomão, porque havia ouvido notícias
tão bonitas e tão necessárias a respeito de Salomão, que ela decidiu ir e ver com seus próprios olhos. E quando ela chega lá, ela diz: olha, não ouvi nada, o que eles falaram não se compara com a grandeza, com a riqueza e com a sabedoria de Salomão. Mas o Senhor Jesus, através do escrito que Lucas fez aqui, diz o seguinte: e eis, diz aqui, a rainha do sul se levantará no juízo com os homens dessa geração e os condenará, pois até dos confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão. Veja agora. E eis, aqui está quem é maior do que Salomão. Então Jesus é maior que Salomão. E ele disse aqui: aqui está quem é maior que Salomão. Então veja, Jesus sempre maior. Jesus sempre no lugar acima, em valor, em grandeza, em reconhecimento. Jesus sempre está acima. O profeta Elias foi um profeta famoso, um profeta prático, um profeta que realizou grandes feitos para Deus. Mas Jesus é maior que Elias. Jesus está acima de Elias. Elias foi um profeta do Senhor. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é também maior que o profeta Jonas. O profeta Jonas, que realizou o seu ministério, que num determinado momento, que Deus o dirigia para a cidade de Nínive, ele amedrontou-se diante da crueldade dos ninivitas e fugiu para Tarsis, mas não teve jeito. Veio lá uma tempestade, ele foi tirado de lá, Deus providenciou um peixe para que levasse Jonas e o lançasse na cidade de Nínive. E quando ele chega lá, ele cumpriu, então, a vontade do Senhor. E diz aqui a palavra de Deus, no versículo 32 do capítulo 11 de Lucas: os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois se converteram com a pregação de Jonas. Veja a conclusão. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Então, Jesus é maior do que Jonas. Então, observe. Jesus é maior que os patriarcas. Jesus é maior que o legislador. Jesus é maior que os reis. Jesus é maior que os profetas. Jesus é maior que os servos. E vamos mais além. Jesus é maior que a morte, porque a morte não venceu, não conseguiu detê-lo, mas ele venceu a morte. Ele disse: o que fui morto, mas aqui estou vivo para todo sempre. Então Jesus venceu a morte. Quando ele falando com os seus discípulos, então Jesus é maior que a morte. Ele falando com os seus discípulos: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus é maior que o mundo. Jesus venceu o mundo. Jesus domina contra as doenças. Os enfermos iam ter com Jesus e Jesus repreendia as enfermidades e Jesus curava as pessoas. Então isso prova que Jesus é maior que a doença. Jesus é maior que a enfermidade. Os problemas que as pessoas enfrentavam e os que nós enfrentamos nos nossos dias, problemas que para nós nos levam a um beco sem saída e não encontramos soluções em lugar nenhum, quando recorremos a Jesus, Jesus tem uma solução específica para cada problema que nós enfrentamos no decorrer da vida.
Porque para Jesus não há impossível. Então Jesus é maior do que o problema. Nós, por não conseguir resolver os problemas, nós ficamos jogando o problema de um lado para o outro, misturando com uma coisa, misturando com outra, mas o problema continua lá. Jesus não. Jesus resolve problemas. Então Jesus é maior do que o problema. Mas Jesus também, ele é maior do que o diabo. O diabo se mostra grande, se mostra poderoso, se mostra valente, se mostra autossuficiente, mas o poder de Jesus está acima do poder do diabo. E quando Jesus se apresentava, eles corriam para Jesus e diziam: vieste atormentar antes de tempo? Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Pois é. Por que eles diziam isso? Porque Jesus é maior. Com ele está o poder, com ele está a soberania, com ele está a autoridade. E o diabo é limitado. Ele só realiza dentro da permissão. Ele não tem poder para realizar o que quer e como quer. Porque acima dele está o Senhor Jesus, que é maior que o diabo. Mas há outras situações que encontramos na palavra de Deus que evidenciam o lugar que Jesus ocupa. Quando Abraão venceu aquela peleja e trouxe Ló e os demais que tinham sido levados cativos naquela guerra, ele se apresentou diante dele Melquisedeque, que era sacerdote do Deus Altíssimo. E a este, Abraão conferiu o respeito, a consideração. Mas Jesus é maior do que Melquisedeque. Jesus está muito acima de Melquisedeque. Arão foi o primeiro sacerdote, e todo primeiro nome fica na história. Então, Arão pode ser o que for, o sumo sacerdote, o único que tinha direito de entrar no lugar santíssimo, no lugar santo dos santos, e mesmo assim, uma vez por ano. E primeiro precisava oferecer sacrifícios por si mesmo, para depois, então, oferecer sacrifício pelo povo. Mas Jesus é maior do que Arão. E o sacerdócio de Arão era o sacerdócio de Levi. E Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus não veio da linhagem de Levi, veio da linhagem de Judá. Então, Jesus é maior do que Arão. Jesus é maior do que o sacerdócio. Jesus é maior do que os sacrifícios que se ofereciam. Porque os sacrifícios que se ofereciam eram de terceiros, eram animais, eram aves e eram cereais que eram trazidos como que representando as pessoas que haviam transgredido, mas ofereciam aquelas ofertas e aqueles sacrifícios diante do sacerdote, e ele os colocava diante de Deus, e o pecado das pessoas eram cobertas, e elas continuavam a sua vida. Mas todas as vezes eles tinham que voltar e oferecer os mesmos sacrifícios. E diz a Epístola de Hebreus que todos os anos faziam-se a comemoração de pecados. Oh, comemoração terrível! Comemorar pecado! Mas isto é o que está escrito. E o fato de repetir os mesmos sacrifícios todas as vezes revela-se que aqueles sacrifícios não eram eficazes, não eram eficientes, eram temporários, até que viesse o verdadeiro. E quando veio Jesus, ele entregou-se como sacrifício. E diz que ele aperfeiçoou uma vez por todas os que são santificados. Então Jesus fez um único sacrifício, suficiente, eficaz e poderoso para purificação daqueles que
confessarem-se ao Senhor e nunca mais houve necessidade de um sacrifício complementar àquele que Jesus fez. Porque o que Jesus fez foi o sacrifício final. Ele não deu a vida de um animal, de uma ave ou de um cereal. Ele deu a sua própria vida. Ele derramou o seu próprio sangue. Então o sacrifício de Jesus é maior, é melhor, é eterno. Foi feito de uma vez para sempre. Nunca mais haverá necessidade de fazer o sacrifício neste sentido. Mas a Bíblia fala também dos anjos, a grandeza dos anjos, a hierarquia dos anjos. Eles habitam na presença de Deus, eles estão a serviço de Deus, eles são espíritos ministradores que Deus envia a favor dos que hão de herdar a salvação. Porém, Jesus é maior do que os anjos. Muito maior do que os anjos. E os anjos lhe prestam adoração. Então Jesus é maior. Jesus é maior que todos os profetas que existiram na face da terra. Todos eles, por mais profícuo e duradouro que tenha sido o seu ministério, e que as suas profecias ainda hoje, nos nossos dias, estão se cumprindo e outras hão de cumprir-se no futuro, dado a veracidade das palavras que eles receberam de Deus e deixaram escritos para cumprirem-se no tempo oportuno determinado por Deus. Porém, Jesus é maior do que os profetas. E quando Jesus realizou o querer e a vontade do Pai, nós falamos essa semana que passou, o Senhor Deus deu a ele um nome que está sobre todo nome, um nome soberano. Então a Jesus foi dado um nome acima de todos os nomes, que possa se nomear no céu, na terra, debaixo da terra, no inferno, na sociedade, na cultura, na política, na economia, na religião, na ciência, enfim, em qualquer que seja o lugar que se nomear alguém, o nome de Jesus está muito acima, muito além. E a este nome de Jesus, por Jesus ser o maior, e estar à destra de Deus Pai, todos vão confessá-lo como Senhor. Todos vão se curvar em reverência e submissão a Jesus. E as pessoas só se curvam e reverenciam e professam o nome de quem é maior do que elas. De quem é maior. E Jesus é maior. E diante de Jesus vai estar lá, proferindo o nome dele, Abraão, Jacó, Moisés, Davi, Salomão, Elias, Jonas, a morte, o mundo, o problema, o diabo, Melquisedeque, Arão, os anjos, os profetas, todos eles vão se apresentar e confessar o nome de Jesus. Jesus é maior. E nós temos a felicidade de ter ele conosco. Jesus é maior. Jesus é único. Jesus é exclusivo. Jesus é aquele a quem Deus confirmou o seu trabalho, a sua obra, o seu sacrifício, e ele está à destra de Deus Pai. Quando houve pelejas no tempo de Eliseu, e os exércitos inimigos cercaram a cidade, Geazi ficou muito preocupado.
meu pai, a cidade está tomada. E Eliseu fez uma oração: Senhor, peço-te que abra os olhos para que ele veja. E quando ele viu, Eliseu disse: maior é o que está conosco do que o que está com eles. Em outro texto da palavra de Deus, na época, parece-me que de Josias ou outro rei, não me recordo exatamente agora o nome, ele pôde dizer o seguinte: com ele está o braço da carne, mas conosco está o Senhor nosso Deus. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E Jesus está em mim, Jesus está em você, Jesus está em nós. Então nós temos habitando em nós aquele que é maior. Então não há por que temer, não há por que ficar cabisbaixo, não há por que deixar-se levar pelas situações, pelos embaraços, pelos limites, pelas dificuldades, pelos becos sem saídas que muitas das vezes se apresentam diante de nós, ou pelas pelejas ou guerras que se levantam em direção à nossa vida. O maior está conosco. E quando Jesus está em nós, a palavra de Deus diz que a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Com Cristo em Deus. É como uma história que se conta, que uma determinada criança estava em casa, servia a Jesus, estava por ali, e em dado momento diz que se apresenta o adversário, se apresenta Satanás e bate lá na porta, e é uma história. E aquela criança olha e observa, e quando observa ele, ela diz o seguinte: espera aí, que eu vou chamar Jesus para te atender, viu? Espera um pouquinho, Jesus vai te atender. Fechou-se a porta e foi adentro. Quando ela volta, cadê ele? Desapareceu. Quem é que quer ficar na presença de Jesus? Príncipe das trevas? Não. Mas os salvos estão para sempre na presença do Senhor. Eu e você estamos vivendo na presença de Deus. Estamos sendo habitados pelo Filho de Deus, aquele que é maior, que está conosco, que guerreia as nossas guerras, que peleja os nossos combates, que cura as nossas enfermidades, que traz solução para os nossos problemas, que abre os nossos olhos para ver a sua operação na nossa vida e no nosso caminhar. Portanto, sigamos animados, encorajados, dispostos e certos de que Ele está conosco. E sabe qual é a promessa de Jesus? Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Então Ele está presente conosco a todo momento. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, alegre-se. Você tem o maior. O maior chama-se Jesus. Jesus é maior. É maior que ouro e bens. É maior que tudo que há. É maior que o céu. É maior que o infinito. Jesus é maior que tudo. Ele está conosco. Tenha consigo esta garantia, esta certeza, esta convicção, esta presença gloriosa de Jesus atuando na minha e na sua e na nossa vida. E sigamos pelo caminho que Ele aparelhou para os nossos pés, sabendo que Jesus é invencível. Jesus é poderoso. Jesus é o leão da tribo de Judá. Jesus é o vitorioso. Jesus é o vencedor.
Jesus é aquele que nos conduz e nos anima a caminhar para frente, para a sua presença. Guarde consigo esta palavra: Jesus é maior do que tudo. Jesus é maior do que todos. Não há ninguém que se compare a Jesus. Ele é incomparavelmente maior e melhor. Este é o meu, o teu, o nosso Jesus. Alegra-te, alma. Glorifica Jesus, porque ele se fez habitar no meu, no seu, no nosso coração. Somos felizes e abençoados por ter Jesus na nossa vida. E se alguém que está ouvindo esta palavra ainda não tem Jesus no coração, não deixe para amanhã. Hoje mesmo, entrega a tua vida a Cristo. Confessa a Ele os teus pecados. Recebe dele o perdão, a certeza de salvação e a promessa da vida eterna que ele veio para realizar em benefício daqueles que o reconhecem como Senhor e como Salvador. Quero pedir a você que se inscreva no canal, acione o sino, deixe o seu like e faça o comentário. E que Deus em Cristo Jesus nos abençoe, tendo sempre conosco Jesus, aquele que é maior do que tudo e que todos. E é no nome dele que nós nos despedimos, hoje e sempre. Amém.